melhor coisa a fazer é alegrar-se com seu trabalho, e isso nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. E aí a gente para por aqui. Esse texto é um texto assim, o texto todo de Eclesiastes, ele é um texto que bota muitas minhocas na cabeça do cristão, certo? Porque é um texto muito realista, muito pé no chão, e às vezes a gente se incomoda com realismos de Eclesiastes, né? Ele está olhando para tudo que o autor de Eclesiastes faz, é olhar para o mundo ao seu redor e tentar identificar como é que o mundo está vivendo, qual é a condição do ser humano nesse mundo em que a gente vive. E aí ele percebe uma coisa: as pessoas estão correndo. Isso quer dizer que no período de Salomão, se a gente for partir do pressuposto que foi Salomão que escreveu Eclesiastes, naquele período, no Antigo Testamento, 5.000 anos atrás, as pessoas já corriam, já estavam correndo, já estavam se matando de trabalhar, correndo atrás do vento. Muitas vezes você lê em Eclesiastes, você vê que muitas das pessoas estão correndo atrás do vento, querendo, vivendo uma vida louca, correndo atrás das coisas exatamente para ter uma condição melhor, ou viver algum conforto, ou realizar algum plano da sua própria cabeça. E não era diferente naqueles tempos. E aí algumas lições que o texto consegue nos trazer a primeira delas é que o tempo é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá o tempo. É por isso que a gente acorda de manhã e agradece a Deus pelo dia, porque quem deu esse tempo para você foi Deus. Só que a gente trabalha o tempo não como uma dádiva, mas a gente trabalha o tempo nas nossas vidas como um recurso a ser explorado. Então você precisa explorar o máximo do seu tempo. Você tem que tirar o máximo do que o seu tempo te permite. E aí você vai viver a sua vida como quem extrai um recurso natural. Então, se você pega, por exemplo, digamos que a gente encontre uma jazida de ouro embaixo do templo da igreja. E aí a gente resolve explorar essa jazida de ouro. A gente vai destruir tudo ao redor para extrair aquele tesouro, aquele ouro que está ali. A gente destrói muito do que Deus colocou para a gente, porque a gente quer extrair o máximo do tempo que a gente tem. E aí a gente começa a viver numa lógica na qual o nosso tempo ele é vendido, ele é comprado, vendido, e quando você consegue mais tempo, você pode explorar esse tempo melhor. E isso começa na forma como a nossa sociedade se organiza mesmo, né? Quando a gente trabalha, a lógica do trabalho é isso: você vende um período do seu tempo para uma pessoa e aí ela vai te pagar por esse tempo que você vai estar disponível para o serviço dela. Só que a gente pega essa lógica e a gente coloca em toda a nossa vida. Então, toda a nossa vida é um investimento, precisa dar algum tipo de retorno, de preferência material. E aí a gente lida com o tempo de um jeito estranho, porque a gente agora precisa que o nosso tempo seja lucrativo. Aí a gente vive aquela lógica do tempo é dinheiro. Eu não posso perder tempo, porque se eu perco tempo, eu estou perdendo dinheiro. Eu podia estar ganhando, fazendo alguma coisa de útil. E o texto bíblico não nos apresenta o tempo como um recurso a ser explorado, mas como uma dádiva de Deus. É por isso que o texto ele é muito claro. Há tempo para tudo. E aí você fala: nossa, mas tem tempo para tudo e eu não tenho tempo para nada? Como é que isso funciona? Nós estamos utilizando o tempo de maneira errada. Deus não nos deu tempo para a gente explorar o nosso tempo como um recurso natural. Deus nos deu uma dádiva, que é o tempo.
E essa dádiva fica ainda mais preciosa quando a gente, por conta do pecado, tem a morte como final de tudo, né? Então o nosso tempo também ele tem um fim. E aí a gente quer viver o máximo possível desse tempo. A gente quer extrair o máximo possível desse tempo. Mas no texto bíblico ele vai falar que há tempo para tudo. E aí ele fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Você vê que esses tempos na Bíblia eles não se misturam. Existem momentos distintos, tem um tempo certo para as coisas. Deus não está falando que com o tempo que você tem no seu dia, você vai fazer tudo ao mesmo tempo, mas que existem momentos na vida que são momentos mais... momentos de trabalho árduo, de tristeza, momentos de dificuldade e momentos de desfrute, de alegria, de descanso. A grande questão é que, pelo fato da gente querer explorar o nosso tempo com toda no seu máximo, e não só no seu máximo assim de querer aproveitar o tempo, mas querer extrair tudo do tempo ao mesmo tempo, a gente não vive os momentos que a gente tem. Você quer um exemplo claro disso? Você está aqui agora num período de culto e muito provavelmente na sua cabeça você está pensando assim: quando terminar aqui o culto eu vou fazer o almoço, eu vou, sei lá, passar roupa, eu tenho que preparar as coisas que eu vou trabalhar amanhã, e você está pensando nisso e você não está no culto. Então você está usando o seu tempo da seguinte maneira: você fica vivendo o futuro que ainda não chegou e perde o presente, perde o agora. O que Deus fala e o que o texto bíblico está falando para a gente é que tem tempo para tudo. A principal lição que a gente pode tirar nesse texto é: a gente tem que viver o nosso tempo. No momento que você está no culto, esteja no culto. No momento que você está no trabalho, esteja no trabalho. No momento que você está em casa, esteja em casa. Viva o tempo. Porque se a gente vai ficar extraindo o nosso tempo até chegar, sei lá, até conseguir tudo que a gente quer, a gente vai viver só na aposentadoria, que é o que a gente vê muitas vezes as pessoas vivendo. Isso é muito para os jovens, né? Os jovens, eles querem acabar com todas as suas forças para quando um dia chegar na aposentadoria poder sentar e sei lá, ler um jornal de manhã. A questão é que isso não é a vida que Deus propôs para a gente. Deus nos propôs uma vida na qual a gente esteja nessa vida durante o tempo todo. Ao contrário, quando a gente vê Deus falando para os jovens, por exemplo, ele está falando: olha, jovens, aproveitem a sua juventude. Como é que a gente vai aproveitar a nossa juventude se a gente está gastando ela tentando, sei lá, acumular alguma coisa para quando eu estiver velho? Então a gente já está vivendo a velhice na juventude. E muitas vezes, quando chega o momento da aposentadoria, o pastor já compartilhou algumas vezes que ele estava esperando a aposentadoria, e quando ele se aposentou, ele tinha um monte de coisa para fazer ainda. Ele achava que o tempo dele ia sobrar e não sobra. Por quê? Porque a gente continua nessa mesma lógica. A gente continua vivendo desse mesmo jeito, querendo extrair o tempo e viver um futuro que ainda não chegou, e não vivemos os momentos. E outra coisa importante que o texto nos fala é de tempos de choro e tempos de riso. Muitas vezes a gente imagina, e isso é por conta também do mundo que a gente vive hoje, que a vida é para ser uma eterna alegria. E a gente se priva de viver os sofrimentos também. A gente não quer viver os sofrimentos, isso é óbvio, ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas quando chega o sofrimento, a gente piora ele porque a gente não quer viver o momento do sofrimento também. A gente fica tão ansioso pelo fim do sofrimento que a gente não passa por ele. A gente só piora com a nossa ansiedade.
E eu acho que isso é muito pertinente para os dias de hoje, porque a gente está esperando sair dessa quarentena, a gente está esperando o momento que a gente vai voltar para o templo e dar um abraço. A gente conversou com liderança essa semana sobre isso. A gente fica esperando isso e a gente não vive esse momento triste que a gente tem que lamentar, que a gente tem que sofrer, mas a gente não vive isso, a gente piora esse sentimento porque a gente vive com ansiedade do fim. A gente tem que aprender a viver os momentos difíceis também. A gente tem que aprender a passar pelo vale da sombra e da morte. Porque ali, talvez que a gente perceba que o cajado e a mão de Deus nos conforta, nos consola, nos guia. Então, acho que é importante a gente aprender a viver esses momentos de tristeza e, ao mesmo tempo, aprender a viver os momentos de alegria também. Porque, às vezes, a gente está num momento alegre, a gente acaba com esse momento de alegria pensando no fim dele. Um exemplo que eu tenho isso desde de criança é o domingo à tarde, né? Quando começa o Fantástico, que dá aquela angústia, porque a segunda vai começar de novo. Então a gente ainda está no nosso período de descanso, a gente ainda está. Eu vou levar mas mesmo assim a gente está sofrendo porque vai acabar o período de alegria. Os períodos intensamente. A gente não vive os períodos com integralidade. Então, acho que uma das coisas que a gente pode aprender também, que esse texto nos chama a atenção, é que a gente viva os períodos da vida em que a gente está vivendo. Eu tenho um professor que fala que é para a gente valorizar a nossa história. Viva a sua vida. Deus te deu essa dádiva. Viva essa tua história. Viva isso com intensidade e tente encontrar com Deus nesse momento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender também. Antes da gente continuar, tem comentários, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, falar algo antes da gente continuar? Então vamos continuar. Eu sei que o tema faz a gente pensar bastante, então vamos continuar. No final a gente abre de novo para mais alguns comentários. Outra coisa que o texto nos mostra, e é bem interessante assim, porque esse texto, se você lê ele meio desavisado, a impressão que você tem é que ele está pensando e é tanta coisa passando na cabeça dele que ele vai mudando de assunto do nada. Então ele está falando de tempo, de trabalho, e aí ele fala, tem muita injustiça na Terra. Mas por que tem muita injustiça na Terra? E ele está falando isso no meio de um capítulo que ele está falando sobre o tempo. Porque quando a gente começa a explorar o nosso tempo e correr, porque a gente precisa acumular, a gente precisa ter os melhores lugares, a gente precisa viver a nossa carreira no máximo, a gente produz essas injustiças também. Esse mundo calcado, planejado dessa forma, com pessoas vivendo desse jeito, é um mundo que produz injustiça, porque a gente está preocupado sempre com o sucesso. E está todo mundo preocupado com o sucesso. E quando está todo mundo preocupado com o sucesso, passar por cima do outro é tolerável. Você pode passar por cima de outra pessoa. E aí a gente produz injustiças e muitas vezes a gente, como crente, se coloca nessa posição de injusto também. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos convidados todo dia a seguirmos a lógica que o mundo nos impõe lá fora. Nós somos convidados todo dia a termos essa vida calcada simplesmente no seu sucesso, no seu currículo, em detrimento do outro. Então, o próximo, ele não vira uma pessoa para quem eu tenho que demonstrar amor, mas ele vira um obstáculo. Essa é a lógica do mundo lá fora. O próximo é meu obstáculo.
quem está acima de mim, ele está ocupando o lugar que eu quero ocupar. Então eu preciso passar por cima dessa pessoa. Isso produz injustiça, porque a gente está calcando o nosso tempo exatamente. Eu tenho tanto de vida, e quantas vezes a gente não se compara com isso? Eu já me vi fazendo isso. Você pega algumas pessoas famosas e você vê quando ela começa a carreira dela, e muitas vezes ela já conquistou muita coisa muito mais novo que você, e você fica pensando, nossa, tal pessoa, sei lá, Jobs, já era milionário quando tinha metade da minha idade, ou quando ele era muito novo, e eu ainda não tenho nada disso. Isso é querer extrair do seu tempo como um recurso natural que precisa ser extraído no máximo até esgotar. A gente não vive a nossa história, a gente quer viver as histórias dos outros, a gente quer viver as histórias que deram certo dentro dessa lógica. E nós somos chamados para viver de uma maneira diferente. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, vai falar para a gente não andar ansioso pelo que comer, pelo que vestir, porque quem vive dessa maneira são os ímpios. Quem vive dessa maneira são os pagãos, porque são os pagãos que precisam correr atrás do vento para construir os seus bens, porque não existe Deus que construa bens ou que sustente as pessoas. Nós precisamos lembrar que nosso tempo é dádiva de Deus e as nossas posses também são dádivas de Deus. E aí a gente precisa receber o nosso tempo com gratidão e as nossas dádivas também. E aí é que o meu professor sempre fala da gente respeitar a nossa própria história, da gente viver a nossa própria história ao invés de viver a história de outras pessoas. É preciso que a gente viva a nossa vida. E é por isso que no final, a conclusão desse capítulo de Eclesiastes é, olha, depois que você chega ao seu trabalho, você trabalhou, chega no final de semana e vai comer, beber e assistir TV com a sua família e vai desfrutar disso. Vai desfrutar dos frutos do teu trabalho, porque isso é dádiva de Deus. Então, quando você chega no final de semana e você se dá o direito de assistir um filme com a sua família, você não está sendo ocioso, você não está perdendo tempo, você está sendo grato, porque Deus te deu essas coisas, porque Deus permitiu que você vivesse isso. A gente vive numa lógica que o lazer ele é quase pecado, que o descanso ele é quase pecado. E a gente tem que se dar esse período de descanso. A gente tem que se dar esse tempo de viver aquilo que Deus nos deu, de desfrutar daquilo que Deus nos deu. Seja o pouco que a gente tem, mas quando a gente entende que tudo que temos é dádiva de Deus, não importa a quantidade. O que importa é exatamente o fato de Deus ter te dado, o fato de Deus ter colocado na sua mão, o fato de Deus ter te abençoado e te proporcionado. Então, dos pequenos prazeres, sabe? De você comer uma comida que você gosta, que você mesmo preparou, ou de você assistir um filme, ou não ficar sem fazer nada, conversar com as pessoas que estão na sua casa. Tudo isso é dádiva de Deus. E a gente precisa aprender a desfrutar dessas coisas como dádiva de Deus. E para terminar, eu acho que esse texto também é pertinente para a gente, porque quando a gente olha para a situação do mundo hoje, não vai ser logo que a gente vai voltar para o tempo. Não vai ser agora que a gente vai sair de casa e vai poder abraçar as pessoas que a gente ama. Não vai ser agora que a gente vai matar a saudade das pessoas. Pelo menos não é o momento. O texto aqui fala, eu lembro que foi logo nos primeiros dias dessa quarentena, o pastor pregou, citou Eclesiastes 3, falando que é um tempo de se afastar. E a gente está ainda nesse período. E é o momento da gente viver esse afastamento mesmo. E por mais difícil que seja viver,
esse afastamento, a gente precisa passar por esse tempo. É um tempo da qual Deus permitiu que a gente vivesse isso. Mas uma coisa que o texto também nos lembra é que todos os tempos que aparecem aqui, eles têm um começo, eles têm um fim. Então vai ter um tempo de afastar, mas vai ter um tempo de estar próximo de novo. Então a gente precisa se confortar nisso, sabendo que vamos continuar afastados por mais um tempo, vamos viver esse período difícil presente, estando nele, para que quando a gente for se aproximar de novo, a gente saiba da preciosidade da presença, do quão bom é estar junto. Mas enquanto a gente não pode ainda viver dessa maneira, a gente se preserva os nossos irmãos e continuamos nesse distanciamento. Então, eu acho que pensar nisso é também pensar que Deus dá um fim